Olá, meus queridos alunos do ITQ. Eu sou o pastor Anderson Silva. Eu vou caminhar com vocês por um tempo dentro dessa matéria que é cidadania. Uma matéria importante, uma matéria atual e principalmente agora nós estamos vivendo uma época que nós precisamos tratar realmente de cidadania. Vamos lá, você que já tem a sua apostila aí, pega aí e nós vamos caminhar por ela. Primeiro, o que é cidadania? Cidadania, veja só, é a qualidade ou condição de cidadão. Você é um cidadão dos céus, porque você já tem cidadania dos céus. Você é um cidadão da terra. E no termo jurídico, é a condição de pessoa que permite, né? A condição de pessoa que, como membro do Estado, se acha no gozo de direitos que lhe permitem participar da vida política. Ah, pastor, eu não me interesso por política. É um assunto que eu não gostaria de tratar. Vamos lá. Entenda, o que nós vamos ver nessa nossa matéria? Veja só, cidadania. Nessa matéria, nós vamos levar você a compreender conceitos que envolvem cidadania. Conhecer e compreender a organização social e política brasileira e a hierarquia da Igreja do Evangelho Quadrangular. Você vai entender isso, essa matéria trata disso também. Desenvolver um senso crítico, responsável do aluno com relação às políticas nacionais, para que se mantenha informado e possa o quê? Apoiar e manifestar-se de forma ética, cristã e produtiva. Olha como essa matéria nossa é importante. O que mais nós vamos tratar? Vamos começar falando de algumas questões, né? Entenda que nós, como cidadãos, temos direitos e deveres. Sabia que nós temos direitos e deveres? Você sabe, isso é natural, nós aprendemos isso em casa, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que sua mãe diz que você pode fazer. Em todo conceito de vida, a política está inserida. No casamento existe política. Nos relacionamentos familiares existe política. Aquela máxima que o pai fala assim, se você se esforçar, fala para o filho, se você se esforçar e tiver boas notas, ainda que isso seja um dever, eu te darei um presente X, uma recompensa X, porque você cumpriu os seus deveres, eu vou te dar alguns direitos. Então, é assim no casamento, a esposa quer passear, quer ir no shopping, você quer ver sua esposa feliz, você faz um esforço para que ela possa ir no shopping, né? Então, existe a política, no trabalho existe política. Então, a política ela está inserida em todos os aspectos da vida, em todos os aspectos do ser humano. O que nós iremos abordar? Primeiro, os aspectos gerais da teologia política. O pastor tem teologia política? Tem, nós vamos ver isso. Segundo, a política no Antigo Testamento. Vamos lá no começo. Terceiro, a política no Novo Testamento. Estamos trazendo para frente, para o atual. Quarto, a organização política do Brasil. Como o nosso país se organiza ou é organizado politicamente. É importante. Tem pessoas que eles não sabem o nome do prefeito, do vice-prefeito, do presidente da Câmara do seu município. Tem pessoas, acredite você ou não, que não sabem o nome do governador do seu estado. Mesmo nós que estamos agora vivendo numa época de tecnologia, onde todo mundo sabe de tudo na palma da mão. Quinto, a teologia política na prática. Como nós praticamos, não só a teoria, mas a prática. E sexto, que política não é pecado. Então nós vamos abordar durante essa matéria esses 6 tópicos. E entenda, política não é pecado. Muitas vezes as pessoas, por não conhecerem, não estudarem, não procurarem entender
a política na visão, à luz da Bíblia, e existe isso, existe, porque Deus é um Deus que estabeleceu, Deus ele é um Deus que estabeleceu autoridades segundo as suas esferas, né? E Deus preza por autoridade, e a Bíblia diz que toda autoridade foi dada ou constituída por Deus. Vamos lá? Vamos em frente? Tem muita coisa para ver e nós vamos ter que dividir isso em algumas aulas. Quais são os nossos objetivos dentro dessa matéria? Aprender que Deus e a política não são distantes. Ah, Deus está lá e a política lá. Não estão distantes. Como assim, pastor? Nós vamos ver, calma, estamos só começando a nossa jornada. Nós temos um outro objetivo, né, que a palavra de Deus nos fornece bases para a teologia política. Eu não estou falando de uma doutrina, estou falando de uma base bíblica para a questão política ou teologia política, para que a gente possa entender. Outro, aprender que política não é pecado. Eu já disse, você vai aprender, política não é pecado. A relação entre os atos de Deus e os eventos políticos. Como assim, pastor? Deus não vota. Vamos chegar lá. Não é bem por aí, vamos lá. A relação e os atos de Deus no cenário cultural e histórico. Deus é o Deus que a história passa. Deus ele é eterno, então toda a história passa diante de Deus e há interferência de Deus. Conhecer a organização social e política brasileira. Já falei. Conhecer a doutrina social da Igreja do Evangelho Quadrangular. A nossa igreja tem uma doutrina social e toda questão social passa por política. Toda política, existe política social e toda questão social passa por política. E nós vamos conhecer a doutrina social da Igreja do Evangelho Quadrangular. A nossa igreja ela tem uma doutrina social muito forte. Nós temos projetos sociais, não estou nem dizendo missionários, mas sociais, como o Projeto Lucas, Projeto Margarida, né? Onde nós temos ônibus que rodam o Brasil inteiro, ônibus que foram transformados em ambulatórios médicos e odontológicos, que rodam o Brasil inteiro. No Projeto Margarida, onde nós temos ali os veículos ali com equipamento de mamografia, foram mais de quase 500 mil atendimentos nos últimos anos aí. Então, nós temos uma questão social. Eu entendo, social passa pela política. Ok? Conhecer a doutrina sociopolítica da Igreja do Evangelho Quadrangular. Ou seja, qual é a visão da Igreja Quadrangular acerca da política, do cenário político, da formatação política? Talvez você não precise entender isso. A nossa igreja tem deputados estaduais, federais, prefeitos, vereadores, senador. Ah, pastor, por que isso? Para defender as questões que nós entendemos importantes, principalmente no concernente à fé e à família, e as questões morais. Então é importante demais conhecer a cidadania em seus aspectos bíblicos e políticos. Vamos lá, quais os aspectos gerais da política, né? Primeiro, qual o conceito de política? Qual a relação entre religião e política, ou como essa relação afeta diretamente a vida e os destinos da sociedade. Exemplo da formação do Brasil ainda na época do Império. Você sabia que até Dom Pedro II, né? Dom Pedro II que criou os cartórios. Se você não sabia, é interessante a gente pontuar isso, que antes de serem instituídos os cartórios, quem fazia os assentamentos, né, de certidões de nascimento, de óbito, casamento, somente a Igreja Católica. Olha como a política, né, estava inserida juntamente com a religião, porque até então, como o Brasil foi colonizado dessa maneira, quem tinha essa autonomia para fazer isso era a Igreja Católica. E talvez você não saiba, existem muitos municípios, eu conheci isso em loco,
onde as pessoas se dizem casadas porque casaram na igreja católica, mas não se casaram católica. Entenda isso. Precisa entender. E isso ainda é um conceito antigo, porque os estados civis são solteiro, casado, divorciado ou viúvo. Isso é uma questão legal. Por exemplo, a pessoa casada, ela precisa cumprir o que a lei diz. E nós, como igreja, nós prezamos pela lei, pelo cumprimento da lei. Ok? Vamos lá. Vamos em frente. Você sabia que na Inglaterra a criação da igreja anglicana veio para satisfazer os desejos ou os anseios e interesses do rei Henrique VIII? Se você não sabia, na época, né, das cruzadas, na época, né, dos impérios que foram sendo criados e a base então da igreja romana, o rei Henrique VIII ele não aceitou estar debaixo do domínio da igreja romana e criou, segundo o seu próprio anseio, a igreja anglicana. Olha como a política e a religião estão aí, inseridas na história. Isso é muito importante de saber. Se você não sabe, a igreja quadrangular, a nossa igreja, ela é uma igreja que é de uma raiz metodista. E o movimento metodista começou através de John Wesley, que era da igreja anglicana. Olha como a história, a religião, a formatação de governos e países vieram dessa maneira, né? Vamos lá. No Antigo Testamento, veja só, vamos lá no fundo histórico, lá no Velho Testamento. No Antigo Testamento, a estátua de Nabucodonosor é um exemplo clássico entre religião e poder. E aí você, quando fala de teologia política, a gente vai entender também essas questões sobre essa questão da religião, o poder entre Estado e religião.